E aí, pessoal, tudo bem? Vou gravar alguns stories aqui para vocês para falar um pouquinho dessa lei 13.718 de 2018, que foi a lei é de 24/9, mas foi publicada em 25/9 e trata sobre crimes sexuais. Muita gente pediu, então eu vou gravar algumas histórias sobre ela. Bom, essa lei vai despencar em concurso e trouxe diversas coisas. Primeiro, tipifica os crimes de importunação sexual e divulgação de cena de estupro. Esses dois são crimes novos que a lei trouxe e eu já vou explicar eles para vocês. Bom, vamos começar falando da importunação sexual do artigo 215-A do Código Penal agora, tá? Ela é a seguinte redação: praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lasciva ou a de terceiro. A pena é de 1 a 5 anos de reclusão. Aí você vai me falar: professor, mas já estava na lei de contravenções penais. Olha a observação aqui. Era o artigo 61 da lei de contravenções penais. Porém, esse artigo 61 ele foi revogado por essa mesma lei 13.718, tá? Então agora a pena para esse crime é de 1 a 5 anos de reclusão se o ato não constituir crime mais grave. Ou seja, se o ato constituir, por exemplo, um estupro, vai ser classificado como estupro. Bom, o segundo crime é divulgação de cena de estupro, artigo 218-C. A pena é exatamente a mesma, então eu não escrevi. Pena de 1 a 5 anos de reclusão se o ato não constitui crime mais grave. Se constitui crime mais grave, vai ser o crime mais grave. O que é a divulgação de cena de estupro? É qualquer tipo de transmissão que você faça de uma cena que contenha um estupro ou então um abuso de vulnerável, ou, no finalzinho ele fala isso, qualquer cena de sexo que não tenha o consentimento da mulher. Inclusive, vídeos que fazem indução à prática desse tipo de comportamento também estão tipificados nesse crime de divulgação de cena de estupro. E aqui embaixo, nós temos um aumento de pena que eu queria chamar a atenção de vocês, que é de 1/3 a 2/3. Esse aumento de pena, ele é para quem tem relação íntima de afeto, ou seja, para, por exemplo, o namorado, ou, na verdade não é ele, com um fim de vingança ou de humilhação da vítima. Também enquadra nesse aumento de... Vamos lá. Como assim uma exclusão de ilicitude? Bom, se a publicação for jornalística, acadêmica, qualquer desse tipo de publicação e tiver impossibilidade de enxergar o rosto da vítima, é autorizado fazer a publicação, desde que ela não seja... Se ela for menor de idade, precisa da autorização da vítima. Essa é a única exclusão de ilicitude para que se possa divulgar cena, aqui no caso estupro, ou então de nudez da pessoa, desde que então o rosto seja tampado e seja uma publicação jornalística, tá? E não seja... Bom, além de tipificar crimes, essa lei também faz o seguinte: ela torna pública incondicionada a ação penal dos crimes contra a liberdade sexual. Então, todos os crimes agora são de ação pública incondicional. Ou seja, agora o Ministério Público ele pode propor todas as ações nos crimes contra a liberdade sexual. Antes, tinha alguns crimes que não podiam, tinham que ser condicionados à representação. Agora, todos são públicas incondicionais. Bom, já falei para vocês que ele estabelece casos de aumento de pena, como, por exemplo, a que está aqui, no caso da divulgação de cena de estupro. Mas também atenção para o artigo 226, inciso 2, porque a palavra tem foi substituída por tiver, logo no final. Esse artigo aqui, ele aumenta a pena de metade se a gente for padrasto, pai e assim por diante, tio, tiver alguma relação. E no final ele falava assim, que tem autoridade sobre a vítima ou que tem autoridade. Agora fala tiver autoridade. Então foi uma substituição do tem por tiver autoridade. Então não sei qual foi a mudança substancial nisso, mas atenção que pode cair na redação essa alteraçãozinha aqui. Mas não foi só isso. Muita atenção agora para o artigo 226, inciso 4, porque ele fala o seguinte, que aumenta a pena de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado, e aí que vem o estupro coletivo, por 2 ou mais agentes. Além do estupro coletivo, que está nessa causa de aumento do artigo 226, eles também colocaram previsão para o estupro corretivo. Muita atenção para esse nome na prova. Estupro corretivo. A gente já vai falar sobre o que é isso. O estupro corretivo, ele acontece para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Ou seja, se a vítima tem uma opção sexual que não agrada, por exemplo, os pais, o pai, vou dar um exemplo, leva o garoto num prostíbulo para que ele vire homem. Isso é um estupro corretivo, tá? É um estupro com a causa de aumento de pena de 1 a 2/3 se ele é praticado para controlar o comportamento. Para finalizar,
tem a alteração do 234-A também do Código Penal, que fala o seguinte: vai ser aumentada as penas desse título, ou seja, dos crimes contra a liberdade sexual, de metade se resultar gravidez, tá? Bom, tem também o inciso 4º, que aumenta a pena de 1/3 a 2/3 se a vítima contrai doença sexualmente transmissível que o agente sabe ou que ele deveria saber que ele possui. Então, aumenta de 1/3 a 2/3. Ainda esse artigo 234-A, no inciso 4, também prevê esse aumento de pena de 1/3 a 2/3 se a pessoa é idosa ou com deficiência, tá? Então, também tem esse aumento de pena de 1/3 a 2/3. Última observação para você é a seguinte: muito cuidado, porque o 234-A serve para todo título que chama dignidade sexual, inclusive o lenocínio. O que é lenocínio, pessoal? É a prostituição, tá? Então serve também. Já essa ação pública incondicionada, eu acabei de incluir aqui, ó, é para o capítulo 1 e 2, que trata do estupro de vulnerável, o 2 e o 1 do estupro normal, sem ser de vulnerável, tá? Então muita atenção para essa lei e vale a leitura. Bom, essa foi a aulinha então, depois eu vou deixar aqui para vocês as fotos das 2 páginas e não esquece de enviar para um amigo seu se você gostou, é uma alteração importante que está caindo em lei e leia essa lei número 13.718 de 2018.